Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. No último episódio explorámos o ciclo celular, o ritmo interno que permite às células crescer, dividir-se e renovar-se. Hoje vamos subir um nível. Como é que os organismos se renovam de geração em geração? Como é que a vida se mantém e ao mesmo tempo se reinventa? A resposta está na reprodução sexuada e nos ciclos de vida. A reprodução sexuada é um processo em que dois gametas haploides se unem para formar um zigoto diploide. Mas antes de irmos mais longe, é importante distinguir reprodução assexuada de sexuada. A reprodução assexuada envolve sempre um único progenitor e nos eucariontes baseia-se em mitose. Ela produz clones com variabilidade genética mínima. É comum a reprodução assexuada em bactérias, fungos, plantas e também em alguns animais. Já a reprodução sexuada envolve dois gametas, de dois indivíduos diferentes ou do mesmo indivíduo, e depende da meiose e da fecundação para produzir descendentes sempre geneticamente diferentes. Ela é a base da diversidade biológica. A reprodução assexuada é continuidade. A reprodução sexuada é renovação com variação. A reprodução sexuada só é possível porque existem células haploides e para as obter a partir de células diploides, a célula recorre a um processo muito particular, a meiose. Para compreender como a reprodução sexuada é possível, precisamos primeiro de perceber o que significa uma célula ser haploide ou diploide. Estes dois estados são a base de todo o processo e é a partir deles que a meiose ganha sentido. Uma célula diploide 2N tem dois conjuntos completos de cromossomas, geralmente um herdado de cada progenitor, o que significa que apresenta pares de cromossomas homólogos. Já uma célula haploide tem apenas um conjunto. Nela, todos os cromossomas são heterólogos, isto é, são cromossomas de tipos diferentes que não fazem par entre si, existindo apenas um exemplar de cada. Nos organismos que realizam reprodução sexuada, há sempre no seu ciclo de vida entidades haploides e entidades diploides. Isto significa que necessariamente têm de ocorrer processos que permitam a transição de uma fase haploide para uma diploide e outro que faça o inverso. É neste contexto que entra a meiose, que é o processo que reduz o número de cromossomas para metade. Ela ocorre sempre em células diploides e forma sempre células haploides. A posição da meiose no ciclo de vida dos seres vivos varia de espécie para espécie, definindo o momento exato em que ocorre a transição para a fase haploide. Mas todas as meioses têm o mesmo objetivo: produzir células haploides a partir de células diploides. A meiose apresenta várias etapas com características específicas que é importante saber. No entanto, neste episódio, vou apenas apresentar aquelas que surgem como mais importantes para a compreensão dos ciclos de vida com reprodução sexuada. Consideram-se na meiose duas divisões, a reducional e a equacional. A divisão 1, que é a divisão reducional, é aquela em que o número de cromossomas é efetivamente reduzido para metade. E os momentos vitais são o emparelhamento dos cromossomas homólogos, cada cromossoma encontra o seu homólogo formando pares chamados bivalentes. Outro acontecimento é o crossing over, em que segmentos de cromatídeos não irmãos trocam material genético, criando combinações novas. Outra ainda é a separação dos homólogos. Cada cromossoma de um par de homólogos é puxado para um polo diferente da célula. Assim, no final da meiose 1, há duas células já haploides, mas onde cada cromossoma ainda tem dois cromatídeos. Segue-se a meiose 2, a divisão equacional, que funciona de forma semelhante à mitose. Há alinhamento dos cromossomas no centro da célula, há separação dos cromatídeos irmãos, cada cromatídeo é puxado para um polo, tornando-se um cromossoma independente. O resultado final da meiose é que ficamos perante 4 células haploides, cada uma com um conjunto simples de cromossomas e geneticamente diferentes entre si. Para nisto, a meiose não cria apenas células haploides, ela cria diversidade através de dois mecanismos principais que vimos atrás. Primeiro, o crossing over, com a troca de segmentos entre cromatídeos de cromossomas homólogos, e segundo, a segregação independente dos homólogos,
que depende da forma como cada par se orienta aleatoriamente na placa equatorial da divisão 1, aquela que é reducional, gerando milhões de combinações possíveis. Em resumo, a meiose mistura, reorganiza e redistribui a informação genética. Mas a viagem da variabilidade não acaba aqui. Falta-nos juntar a fecundação aleatória que veremos já a seguir. A fecundação é a fusão de dois gametas haploides, formando um zigoto ou ovo diploide. É o processo inverso da meiose. E é aqui que surge uma terceira fonte de variabilidade, a fecundação aleatória. Isto significa que qualquer gameta pode unir-se a qualquer outro, ao acaso, multiplicando exponencialmente as combinações possíveis. No entanto, o impacto desta lotaria na diversidade depende de como estes gametas se cruzam. Podem cruzar-se por autofecundação ou por fecundação cruzada. Agora que já percebemos as regras deste jogo genético, com a meiose a dividir e a fecundação a somar, estamos prontos para fazer uma viagem pelo mundo vivo. É aqui que percebemos que a natureza não segue um molde único. Como vimos no início, a meiose não ocorre sempre na mesma altura do ciclo de vida de um indivíduo. Dependendo do ser, ela pode acontecer em diferentes momentos do seu ciclo de vida. Imagina o ciclo de vida como uma linha do tempo. Todos os organismos que se reproduzem sexuadamente passam obrigatoriamente pela meiose e pela fecundação. Mas a ordem e o tempo que passam em cada fase mudam completamente. É o momento exato em que a meiose acontece que vai definir os três grandes tipos de ciclos de vida: o ciclo aplonte, onde a meiose acontece logo após a fecundação; o ciclo diplonte, onde a meiose serve para produzir os gametas; e o ciclo haplodiplonte, onde a meiose ocorre para a formação dos esporos. A meiose e a fecundação são processos opostos e complementares, que garantem a estabilidade do número de cromossomas ao longo das gerações, permitindo a alternância entre as fases haploide e diploide. A meiose reduz o número de cromossomas, originando células haploides e introduzindo variabilidade genética. A fecundação restaura o número diploide ao unir dois gametas, combinando material genético. É esta alternância entre redução e restauração, entre haploidia e diploidia, que sustenta os diferentes ciclos de vida e garante a continuidade da vida com diversidade. Os ciclos de vida descrevem como se alternam fases haploides e diploides ao longo das gerações. E aqui é essencial reforçar: os gametas são sempre haploides e os zigotos são sempre diploides. Cada um dos três grandes tipos de ciclos de vida apresenta a sua lógica interna e vamos analisar cada um deles. Vamos começar pelo ciclo aplonte, um ciclo muito comum em fungos e em algumas algas. Para visualizares este ciclo, pensa na palavra haploide. Aplonte, haploide. Ela domina quase toda a linha do tempo deste organismo. Neste ciclo, o organismo adulto é haploide, N. Isto significa que todas as suas células têm apenas um conjunto de cromossomas. E agora podes perguntar: se o adulto já é haploide, como é que ele produz os gametas? Aqui está a primeira rasteira que muitas vezes aparece nos testes. Ele produz gametas por mitose e não por meiose. Afinal, não dá para reduzir para metade o que já está em metade, não é? Estes gametas encontram-se na fecundação e dão origem a um zigoto diploide, 2N. Mas repara, neste ciclo, o zigoto não cresce. Ele não sofre mitoses para formar um corpo diploide. Em vez disso, o zigoto sofre meiose imediatamente a seguir à fecundação. Por isso, é chamada de meiose pós-zigótica. O resultado dessa meiose são 4 células haploides que se vão dividir por mitose para originar os novos organismos adultos, os tais que são haploides. Em resumo, no ciclo aplonte, a única estrutura diploide de todo o ciclo de vida destes organismos é o zigoto. Tudo o resto é haploide. A sequência é circular e centrada na haploidia. Gametas haploides, a seguir fecundação, depois zigoto diploide, depois logo meiose, e a seguir células haploides e organismo haploide novamente, formando gametas haploides, terminando assim o ciclo. Passamos agora para o ciclo diplonte, que surge em algumas algas e alguns fungos e em todos os animais.
E para compreenderes este ciclo à primeira, não precisas de olhar para os fungos ou para as algas. Basta olhares para nós próprios, para o teu cão ou para qualquer outro animal. Neste ciclo, a palavra em de ordem é diploide. O organismo adulto, como cada um de nós, é diploide, 2N. Isto significa que todas as células do nosso corpo têm os cromossomas com pares de homólogos. E onde é que entra a meiose na nossa vida? Ao contrário do ciclo anterior, a meiose aqui acontece na altura de criar descendência. O adulto diploide vai sofrer meiose num conjunto de células especiais para produzir os gametas. Como a meiose serve especificamente para gerar estas células sexuais, chamamos-lhe meiose pré-gamética. Repara na diferença. Os gametas são as únicas células haploides, ou N, de todo o ciclo de vida. Eles existem apenas com um propósito, encontrar-se na fecundação. Quando o óvulo e o espermatozoide se fundem, restabelece-se a diploidia e forma-se um zigoto diploide. A partir daqui, este zigoto vai sofrer sucessivas mitoses para crescer, desenvolver-se e dar origem a um novo organismo adulto e complexo. Em resumo, no ciclo diplonte, o estado haploide está guardado exclusivamente para os gametas. Todo o resto do ciclo de vida, desde o zigoto até o adulto, é diploide. A sequência é contínua e linear. Se começamos com o organismo diploide, a seguir temos meiose, depois gametas, que são haploides, segue-se a fecundação e um zigoto diploide e voltamos a um organismo diploide. Para fechar a nossa viagem, entramos no ciclo haplodiplonte, o ciclo característico do reino das plantas, mas que também é característico de algumas algas do reino protista. Ao contrário do que o nome possa parecer indicar, este ciclo não está dividido em duas partes exatamente iguais. Ele é definido, sim, pela ocorrência de uma meiose pré-espórica. Vamos entender a lógica. Temos um organismo diploide, adulto, chamado esporófito, 2N, portanto, que vai sofrer meiose para produzir esporos haploides, N. E aqui está a grande rasteira que às vezes aparece nos exames. Nas plantas, a meiose nunca serve para fazer gametas, serve para fazer esporos. Estes esporos vão germinar e desenvolver-se por mitoses, formando um organismo haploide chamado gametófito. Este gametófito vai depois produzir gametas, por mitose, é claro. Os gametas fundem-se na fecundação e dão origem ao zigoto. Restauramos o estádio 2N. Este zigoto, através de mitoses, volta a crescer para formar um novo esporófito. Em resumo, o ciclo haplodiplonte é marcado por uma alternância de gerações, onde variam e se sucedem as formas de esporófito e gametófito. Mas aqui reside o detalhe mais fascinante deste ciclo, quando olhamos para a evolução das plantas. A importância destas duas fases mudou radicalmente ao longo do tempo. Se olharmos para as plantas mais primitivas, como os musgos, a fase haploide, a apolófase, é a dominante. O musgo verde que vemos na floresta é o gametófito. No entanto, ao longo da evolução do reino das plantas, verificou-se um aumento progressivo da diplófase e uma redução consequente da aplófase. Nas plantas mais evoluídas, como os pinheiros ou as plantas com flor, a fase haploide ficou reduzida a estruturas microscópicas e totalmente dependentes, enquanto a fase diploide, o esporófito, se tornou a árvore ou a planta imponente que vemos na natureza. E por que razão a evolução seguiu este caminho? Por uma questão de sobrevivência, provavelmente, e segurança genética. Ao terem duas cópias de cada gene, ou seja, ao serem diploides, estas plantas ganharam uma rede de segurança. Se um dos genes sofrer uma mutação prejudicial, a outra cópia saudável pode compensar o erro. Além disso, a diploidia permite acumular muito mais variabilidade genética ao longo das gerações, o que deu às plantas uma capacidade muito maior de se adaptarem e resistirem às duras e mutáveis condições do meio terrestre. Em resumo, o ciclo haplodiplonte caracteriza-se pela meiose pré-espórica, mas conta-nos também uma história de conquista da Terra, onde a evolução favoreceu claramente a expansão da fase diploide. A sequência neste ciclo também é uma sequência linear. Esporófito,
que é diploide. A seguir temos meiose, formação de esporos. Haploides. Depois temos gametófito, continua a ser haploide. Gametas, haploides ainda. Fecundação e formação do zigoto diploide. Logo a seguir, o esporófito, que é diploide. O ciclo haplodiplonte é o único ciclo em que ambas as fases, a aplófase e a diplófase, têm expressão multicelular. A reprodução sexuada tem custos biológicos elevados, exige muita energia, requer parceiros, se for a fecundação cruzada, é mais lenta do que a reprodução assexuada, envolve um grande desperdício de gametas que nunca chegam a fundir-se. Mas em troca, oferece algo precioso: variabilidade genética, capacidade de adaptação a ambientes em mudança, resiliência evolutiva a longo prazo. A diversidade é a força que permite às espécies sobreviver e evoluir. Imagina dois gametas a aproximarem-se. Cada um traz metade de uma história, fragmentos de antepassados, ecos de gerações passadas. Quando se fundem na fecundação, essas histórias entrelaçam-se, criando uma nova narrativa biológica, absolutamente única. O zigoto divide-se, cresce, diferencia-se, e um dia esse novo organismo poderá também realizar a meiose e produzir os seus próprios gametas, reiniciando todo o processo. A vida é uma sequência de encontros, encontros entre células, entre histórias, entre possibilidades. Para terminarmos o episódio de hoje, quero lembrar-te de que a reprodução sexuada e os ciclos de vida são a ponte biológica entre gerações, um mecanismo que une a continuidade da vida à mudança através do duplo motor da meiose e da fecundação, a fonte inesgotável de variabilidade genética, a base de toda a evolução biológica. Uma dança constante entre as fases haploides e diploides. Na realidade, diferentes estratégias da natureza para um mesmo objetivo: perpetuar a vida. Sem a reprodução sexuada, não haveria diversidade. Sem diversidade, não haveria adaptação. E sem adaptação, a vida como a conhecemos hoje não teria hipótese de evoluir. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio, vamos ligar todos estes pontos ao explorar a evolução. O mecanismo onde a variabilidade que estudamos hoje se transforma na chave para a sobrevivência das espécies. Até ao próximo episódio. Até lá, lembra-te, cada ser vivo é uma combinação única, uma história escrita a partir de duas outras histórias.